Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o líder do PMDB na Câmara dos Deputados, o deputado Eduardo Cunha, contando com a participação do jornalista Marcos Galvão. Vamos continuar aqui com a reforma política. Deputado, a questão do voto, você acha que deva continuar sendo proporcional, ou um voto misto, ou a eleição para deputado pode ser majoritária? Nós temos uma proposta que é até oriunda do Michel Temer, a ideia foi dele, a proposta é dele. Voto distrital misto? Não, majoritário proporcional. O que significa isso? O Rio de Janeiro elege 46 deputados federais, os 46 mais votados são eleitos. Isso acaba com duas coisas e diminui muito o custo de campanha. Acaba simplesmente, a gente tem que fazer nominata. Essas nominatas a gente acaba botando um monte de candidatos para poder fazer 2.000 votos, 3.000 votos para encher a legenda, e acaba com os tiriricas elegendo os que não têm voto. A verdade é o seguinte, nós já assistimos situações como o Enéas elegeu 4 deputados com menos de 200 votos em São Paulo. E aconteceu agora com o Celso Russomano, que elegeu deputado com pouco voto. Aqui mesmo, na eleição passada, o Chico Alencar carregou o João Willis com 13.000 votos. Essa outra dele fez voto, mas na anterior ele fez 13.000 votos e virou deputado. Então, para acabar com essa história que o eleitor não entende, como é que um cara que eu voto faz 50.000 votos, por exemplo, e um cara com 10 entra? Essa vai ser a proposta do PMDB? Essa é a proposta do PMDB, mas... É uma lista? Não, não é uma lista. É o mais Os mais votados são eleitos? É simples, é só você pegar a conta de hoje, e vai ter muita pouca variação do que teve na eleição de hoje, mas terá. Com certeza terá. O voto em lista fortalece ou não os partidos políticos? Aí eu vi argumento contrário dizendo que esse tipo de voto majoritário proporcional enfraquece os partidos. Enfraquece nada, é o que fortalece, porque eu não preciso ir um partido pequeno para montar uma legendinha para me eleger com pouco voto. Eu vou para qualquer partido, eu tenho que ter voto para me eleger. Então a eleição tem que ser disputada por quem tem voto, ou quem tem condição de tê-lo. E a ideia de que o voto em lista fortalece as estruturas partidárias? O voto em lista fortalece o caciquismo partidário. Eu vou escolher na minha lista lá, vou botar 10 caras que você nunca viu na tua vida. Não tem identidade, não cria liderança, ninguém vai saber quem é o fulano de tal, eu voto no... Qual o partido hoje que quando você faz qualquer pesquisa eleitoral, que o povo tem partido? É o PT, que menor, mas é o que tem. O PT tem 30% do voto do país, 25% do voto do país. Qual é o segundo partido ali? Provavelmente deve ser o PMDB, com 6%, 7%. Então, voto em lista fechada só vai favorecer o PT. Deputado, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou essa semana a liberação da importação de medicamentos oriundos da maconha para tratamento medicinal e também uma distinção mais clara entre usuário e traficante de drogas. A pergunta que eu faço é a seguinte, na sua opinião, nós estamos caminhando no Brasil para uma situação um pouco mais flexível no trato do uso da maconha, deixando de tratar o problema exclusivamente na esfera da coerção policial? Veja bem, isso saiu da comissão, eu nem vi que isso saiu da comissão. Isso vai para plenário e vai ter minha oposição frontal. Eu sou totalmente contrário a esse tipo de projeto. Legalização de droga, mesmo de forma indireta, mesmo sob a desculpa que seja medicinal, não terá meu apoio. Isso eu sou radicalmente contrário. Eu acho que a legalização da droga, ou a desculpa que você está dizendo para usar o medicamento, porque muitas drogas são usadas para medicamentos, não tem um medicamento que não seja de droga, diz que o nome é drogaria. Você tem drogaria porque são drogas que são vendidas. Agora, tem que efetivamente ver que tipo de droga que está sendo usada. Ela tem que ser droga, no mínimo, que possa ser submetida à legislação. O senhor não acha que, na verdade, o Estado, aí não estou me referindo só ao Brasil, os Estados mundo afora, estão perdendo esse combate, tanto que o fato de haver uma certa impotência do Estado no combate às drogas fez com que houvesse uma certa conversão de posições do próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que passou a defender isso a partir da premissa de que o Estado é impotente e se declarou perdedor nesse enfrentamento com o narcotráfico. Então, se o Estado é impotente, ele é perdedor com o narcotráfico, liberar a droga vai resolver alguma coisa? Liberar com alguma disciplina, liberar com alguma medida. Se eu sou impotente para combater como crime, que dirá para disciplinar alguma coisa. Veja bem, você é proibido bebida alcoólica. Eu tenho várias blitz lei seca. 99% dribla a blitz lei seca, até porque pega no Twitter.
Então, o Estado é impotente para evitar isso. Então, por causa disso, eu vou mudar a lei para dizer, não, todo mundo pode dirigir bêbado, sem problema nenhum. Deputado, em relação ao marco civil da internet, o senhor defende a autonomia das empresas de telecomunicações no controle de fluxo de usuários, acabando com a neutralidade da rede. Queria que o senhor explicasse mais. É outra coisa completamente diferente. Esse debate foi vencido. O que eu defendi é que eu não defendi terminar com a neutralidade da rede. Eu disse que a neutralidade da rede não pode ser confundida com uma comunização da internet. O que é a comunização da internet? Se eu tenho um apartamento de 10 metros quadrados, eu tenho um apartamento de 500 metros quadrados, eu gasto de luz num apartamento de 10 metros quadrados, muito menos no de 500. Eu não preciso ter uma infraestrutura fornecida para que toda a população tenha um apartamento de 500. Eu quis dizer que cada um paga o que gasta. É que você poderia ter, não é o fluxo, não é interferir na neutralidade, não é interferir de todos terem acesso a tudo, que tudo tem que chegar com a mesma qualidade. Eu interferi que eu não poderia fazer o usuário acabar pagando mais caro pela internet, porque a infraestrutura que tem que ser fornecida, você não baixa vídeo o dia inteiro e eu baixo o vídeo o dia inteiro. Você não precisa pagar a mesma coisa que eu. Você não usa o ar-condicionado o dia inteiro, não tem que pagar a mesma conta de luz que eu que uso o ventilador. Então, uma questão que ganhou as páginas dos jornais nos últimos dias, que voltou ao debate nacionalmente, a questão do aborto. O senhor é um incansável defensor de contra o aborto. O senhor é defensor de todas as leis que possam punir exemplarmente a prática do aborto. No entanto, hoje no Brasil, enfim, o aborto é proibido. E há uma prática, quer dizer, nesse sentido, que está provocando a morte de pessoas, como provocou no Rio de Janeiro. 2 pessoas morreram em clínicas clandestinas, de fundo de quintal, segundo o delegado, inclusive, praticado esse ato por médicos açougueiros. Ou seja, essa situação não está trazendo, quer dizer, vitimando pessoas, Brasil afora, e isso precisa ser corrigido de alguma maneira? Corrigido de alguma maneira não é liberando o aborto. Não é aprovando o aborto. Quer dizer, se ele faz como açougueiro ou não como açougueiro, ele está praticando o aborto, está matando vida do mesmo jeito. Eu tenho um projeto que eu pretendo transformar em lei, penalizando o médico cada vez mais, com a gradação de pena muito maior. Porque o médico que pratica isso, porque a mulher, ela, vítima, o que ela pratica o aborto, ela nunca mais se recupera na vida. Eu já vi estudos psicológicos sobre isso. A mulher sofre esse trauma. Então, o médico que pratica, ele é um criminoso, um mercenário e é um açougueiro. Esse médico tem que ser penalizado a sua exaustão, no máximo, até como crime de honra, se assim for. Porque o aborto nada mais é do que ceifar a vida de quem não tem direito de defesa. Você está ceifando a vida de quem está no ventre de uma mãe, que não pode se defender, não pode nem berrar, não pode nem chamar ninguém. Isso é um assassinato de uma pessoa indefesa. Então, não pode impedir que se tenha uma punição mais grave. Esses médicos tinham que ter prisão perpétua. Deputado, estamos encerrando o programa, mas eu queria saber a sua avaliação do ponto de vista econômico desse segundo governo da presidente Dilma. Nós tivemos um primeiro mandato, a economia não foi bem. Embora o emprego não tenha caído, houve uma situação quase de pleno emprego, mas o Brasil cresceu pouco. As previsões para 2014 eram de 2%, 1,5%, 1%, agora 0,9%, 0,7%, ou seja, o Brasil não está crescendo. Quer dizer, qual é a sua expectativa em relação ao segundo mandato? O senhor acha que serão feitas as correções necessárias para garantir a retomada do crescimento? Bom, em primeiro lugar é o seguinte, a economia é uma coisa muito complexa, que você depende de fatores externos que influenciam bastante. Por exemplo, preço de minério. O Brasil tem uma exportação concentrada em praticamente 5 itens que sofreram depreciação de preços. Isso impacta muito na nossa economia propriamente dita. O Brasil praticou um aumento de salários acima da média da produtividade. Consequentemente, nós perdemos competitividade em muitos setores. Nós estamos com um aumento de gastos e uma redução de receitas. Quer dizer, um ajuste fiscal terá que ser feito. O crescimento para ser voltado, e as bases desse crescimento vão ter que ser reeditadas novamente pelo início desse novo mandato da presidente Dilma, tem muita dependência do que vai acontecer no cenário. 2015 vai ser um ano difícil? Será talvez o ano mais difícil dos últimos anos, na minha opinião. Deputado, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo no Jogo do Poder. Obrigado.
Muito obrigado, Marcos Galvão, pela entrevista. Foi um prazer tê-lo aqui também conosco nessa entrevista com o deputado Eduardo Cunha. E muito obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11h15. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.